Boa noite, paz seja convosco, amém, queridos? Deus abençoe a todos. Em um minuto nós vamos estar iniciando o nosso culto, nossa live de cura e de libertação. Igreja do Evangelho Quadrangular Bom Pastor, Natal, Rio Grande do Norte. É só o tempo da nossa igreja entrar junto conosco agora. Nós vamos estar iniciando o culto ao Senhor. Você é nosso convidado, você que está passando pelo Face agora e está precisando de uma palavra, está precisando de uma intervenção da parte de Deus para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Eu creio que Deus vai chegar e vai alcançar a sua vida, a sua casa e família. Então somente se fique conosco aí e vamos orar ao final desse culto. E eu creio que a mão do Senhor vai nos alcançar de forma favorável. Em nome de Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. É só o tempo da nossa igreja estar conosco agora. As pessoas vão entrando aí. E desde já você pode já nos ajudar compartilhando para que o Senhor Jesus possa alcançar mais vidas na noite de hoje. Em nome de Jesus. Muito bem. Boa noite, paz seja convosco. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar todas as doenças e enfermidades. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez. Que essa noite possamos ser achados do Senhor, com o coração quebrantado, com uma vida, Senhor, pronta a receber o teu milagre, a tua intervenção. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Fale conosco através dos louvores, fale conosco através da tua palavra, em Cristo Jesus. Que assim seja, amém. Graças a Deus. Vamos ouvir aqui uma canção de Cassiane, que ela venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Jesus. Deus tem um plano traçado para tua vida. Nada pode impedir a sua mão. E sempre está disposto a mandar vitória. Ele diz: é o momento de agir. E uma providência vou mandar aqui neste lugar.
a chave da libertação. Receba agora, receba agora, receba. Ele tem poder. Esse é o meu Deus. Dá vitória para você, meu irmão. Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Ele diz assim: cerca de 8 dias depois, proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou, e a roupa dele ficou branca de forma muito brilhante. E eis que os dois homens falavam com ele, era Moisés e Elias, que apareceram em glória, falando da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam caídos como desmaiados, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele. Quando estes começaram a afastar-se de Jesus, Pedro tomou a palavra dizendo: mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha sido visto. No dia seguinte, quando eles desciam do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que eu tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam fazer. Exclamou Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que aguentá-los? Tragam o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: preste bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. E isso foi encoberto para que não compreendesse e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Amém, queridos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo esse louvor, por esta canção, ter falado ao nosso coração. Hoje é noite de cura, hoje é noite de milagres. E eu sei, ó Deus, que a mão do Senhor está estendida a abençoar. Eu sei que a mão do Senhor, ela é poderosa e continua operando maravilhas. Nós queremos te pedir perdão desde já, Senhor, por palavras, gestos, atitudes, conivência, negligência e omissão. Se algum pecado temos cometido, nos faz lembrar o Espírito Santo, cada um confesse, coloque diante do Senhor, deixe o pecado e encontre misericórdia. Que possamos ser revestidos, Senhor, com o Teu Espírito nessa noite. Possamos, ó Deus, sair ao final desse culto alimentados pela Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu fiz questão de ler a partir do 28, para que
a gente, quando eu estivesse falando, a gente pudesse ter uma noção do que estava acontecendo. Capítulo 9 vai falar sobre várias coisas, inclusive sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida, Jesus fala a respeito, Jesus pergunta aos discípulos quem dizem que eu sou. Jesus fala sobre a cruz, tomar a cruz e seguir. Mas em um dado momento, Jesus separa, dos 12, Jesus chama 3 para perto dele e sobe com eles o monte. Os outros 9 ficaram na parte de baixo, na cidade. E Jesus subiu o monte com a intenção de orar. E ao subir para orar, acontece que eles estão ali buscando, e no meio da adoração ao Senhor, o rosto de Jesus transfigurou-se. E os 3 homens que estavam com eles ali, os 3 discípulos, apóstolos que estavam com Jesus, viram 2 homens que falavam com Jesus, Elias e Moisés, de forma com o corpo glorificado ao redor, ao lado de Jesus. Dependendo, se você for olhar em Mateus ou em João, ou Marcos, você vai ver que, ainda que o relato seja parecido, tem algumas peculiaridades que tratam diferente. Que quando eles veem o rosto de Jesus transfigurado, eles caem como desmaiados. E quando eles estão tornando desse desmaio, é exatamente quando eles estão terminando de falar. E esses 2 homens, Elias e Moisés, que estão falando com Jesus, estão falando a Jesus a respeito da morte que ele está para enfrentar em Jerusalém. Eles estão conversando com Jesus exatamente a respeito da morte que Jesus vai sofrer na cruz. E quando Pedro percebe que está encerrando aquele momento, ele toma a palavra dizendo: Mestre, é bom que estejamos aqui, porque então vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É bem verdade que Pedro não tinha noção do que estava acontecendo. E aí, só para a gente compreender, aquele momento é o momento onde está Jesus, que é a pessoa que vai deixar o Novo Testamento. O testamento só é válido depois da morte daquele que testificou, aquele que deixou o testamento. Jesus está então tratando com a lei e com os profetas. Olha que coisa tremenda, irmãos. Essa teofania da parte de Deus. Está ali o Filho de Deus, tratando com aquele que é o representante dos profetas e aquele que é o representante da lei. Jesus dizendo: olha, tudo que foi dito vai acontecer. E o que acontece? Jesus diz a eles que não falem nada enquanto o Filho do Homem não fosse ressuscitado ao 3º dia. Dependendo do livro que você está lendo, ou Mateus ou Lucas, você vai ver que eles ficaram em silêncio até que de fato, eles ficaram não houve nem entendimento, na verdade. Eles ficaram meio sem saber o que estava acontecendo. Eles ouviram a voz que falaram com ele, uma nuvem os envolveu, e eles ouviram quando a voz do céu dizia assim: este é o meu filho amado, o meu eleito, a eles ouçam. Mas eles ficaram com medo, inclusive de perguntar a Jesus quando falar ou por que falar. A questão é, eles descem do monte, e quando eles descem do monte, uma multidão que já estava lá embaixo com os discípulos, vendo Jesus descer o monte, vai na direção de Jesus. E no meio da multidão, um homem grita por Jesus: Mestre, ajude-me. Tenho um filho, meu filho único, e esse vive sendo pego pelo espírito imundo. E esse faz ele convulsionar, lança ele na água, lança ele no fogo, maltrata muito dele, com muita luta sai dele, deixando ele quase que morto. E ele já faz tempo que está assim, já faz muitos dias, muitos anos que faz isso com ele, desde a mocidade dele. Aí, até aqui, nada é normal. O que vai acontecer agora é o seguinte, é que esse homem diz assim: eu trouxe aos teus discípulos, pedi aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam fazer. Irmão, imagina você, a afronta de Satanás. Por quê, pastor? Porque se você estiver prestando atenção, leia o versículo 1 aí na sua casa. O versículo 1 do capítulo 9. O primeiro diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e toda... vamos lá. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças.
Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Bom, Jesus chama os 12 e delega sobre eles: ó, sobre vocês agora tem poder e autoridade. Façam a obra. Se você for ver em outro texto, Jesus diz assim: ressuscite os mortos, curem os paralíticos, os leprosos, preguem o reino aos pobres, declare que o reino dos céus é chegado. E agora esse homem, no meio de toda a multidão que estava ali naquela expectativa, muitos estavam naquela multidão, viram a multiplicação dos pães e dos peixes, muitos viram Jesus ressuscitar mortos, muitos viram grandes maravilhas, mas agora estavam ali diante de um dilema. Por quê? Porque quando aquele homem disse: Senhor, ajude-me, porque eu levei o assunto aos discípulos e eles não puderam fazer. Jesus então, inclusive, ele diz assim: ó geração incrédula, até quando terei que aguentá-los? É claro que essa frase também serve aos discípulos, mas Jesus está tratando com aquele homem e com a geração que está ao redor, porque Jesus, sondando o coração, esquadrinhando a mente, Jesus percebe que muitos que estavam ali estavam somente pelos sinais, pelas maravilhas, e não por quem ele é, não por quem Jesus é. Aí Jesus faz o seguinte, nessa tradução aqui em Lucas, não tem esse detalhe, você pode ver lá em Mateus ou Marcos, que Jesus diz assim, o homem pergunta para Jesus: se tu podes fazer, Senhor, porque os discípulos não puderam, mas se tu podes fazer, faça. Jesus olha bem no olho daquele homem, a multidão está em silêncio observando o que é que vai acontecer, porque a multidão também viu quando Jesus colocou sobre os discípulos poder e autoridade. E aquele homem agora dá um testemunho que não está acontecendo, que não está tendo efeito. E o homem diz então: se tu podes fazer, faça, porque os teus discípulos não puderam fazer. Aí em Mateus Jesus diz assim: se eu posso, tu crê? Desmontou aquele homem, irmãos. Essa pergunta de Jesus desmontou aquele pai. Como assim, pastor? O pai queria a cura, queria o milagre. O pai queria que o filho fosse realmente alcançado e liberto, mas ele não tinha fé para isso. Ainda que ele tenha escutado as pessoas falarem que Jesus curou vidas, levantou cadáveres revivendo, e que Jesus tinha feito várias maravilhas, aquele pai não tinha fé para receber. Esse é o motivo pelo qual ele não recebe quando leva o assunto aos discípulos. Porque ele chama os discípulos, ele pede para orar para que o filho seja liberto, porém ele não crê. Quando Jesus diz assim: se eu posso, você crê, o homem cai de joelho. Jesus, porque, irmãos, olha que coisa tremenda. Quando Jesus disse tu crê, Jesus fez exatamente na ferida. E aquele homem compreende que Jesus, ele está desnudo, Jesus sabe que dentro dele não há fé para receber o milagre. Então ele dobra o joelho, ele começa a adorar o Senhor e diz assim: Senhor, ajude-me a crer. Porque entenda, de forma consciente, esse pai, ele quer o melhor para o seu filho. Ainda que ele não tivesse fé para alcançar o milagre. Mas ele, como pai, queria o filho liberto, restaurado. É óbvio. Só que no meio da sua luta, no meio da sua dor, percebe que ele se deixa levar e Satanás o usa como afronta. Para afrontar Jesus, para afrontar os discípulos, para causar dúvida na vida de tantos que estavam ali no meio da multidão. Tantos que já haviam provado dos milagres, das maravilhas. E aí, quando ele dobra o joelho e começa a buscar Jesus, dizendo: Senhor, ajude-me a crer. Ou seja, irmãos, uma vez que você adora Jesus e confessa a sua pequenez, quando você confessa a sua... quando você diz assim: de fato eu não consigo, Senhor, eu não posso, eu não tenho, me ajude a crer, me ajude a compreender. Nesse momento, Deus ele traz a intervenção através de Jesus. Jesus olha para aquele pai e diz assim: manda buscar o menino, traga ele aqui para mim. E aí mandou chamar o rapaz. E aí preste bem atenção no que vai acontecer. O menino está vindo, tranquilo. Quando o menino vê Jesus próximo do pai, o demônio que sempre está rodeando aquele menino manifesta de novo. E quando manifesta, irmão, faz um alvoroço, joga o menino num canto, joga o menino no outro, quer fazer todo aquele circo, quer fazer
toda aquela ciranda que muitas vezes acontece quando uma pessoa fica endemoniada. E Jesus está observando aquela situação, e quando começa aquele ciclo, Jesus para e diz assim, ó, sai da vida desse menino e acabou. O texto diz claramente que o espírito que está naquele rapaz dá um grito e sai da vida dele. O menino cai no chão como morto. É engraçado porque, dependendo da tradição, tem até texto que diz assim, que a multidão pensou, olha, matou o menino. Jesus disse, saia o espírito imundo que está nele, não o espírito do menino. E aí, levanta o menino e Jesus entrega o menino curado, restaurado, restabelecido e liberto ao seu pai. E os discípulos ficam assim, meio sem entender, porque até então eles ainda estão sem compreender o porquê que não aconteceu o milagre, enquanto eles oravam. E aí, Jesus disse assim, olha, primeiro não aconteceu por causa da pequena fé de vocês. Jesus está dizendo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você pedir vai acontecer, irmãos. É óbvio que quando nós falamos isso, não é você ficar dentro de casa dizendo assim, eu quero R$1 milhão, eu quero agora na minha conta, e vai acontecer. Não. É aquilo que você pedir que estiver em linha com a palavra do Senhor. Aquilo que já for projeto de Deus para a sua vida. Não é para você ficar brincando de semideus. Não é isso. Então, Jesus diz, primeiro por causa da pequena fé. Vocês não, vocês não usaram. Simplesmente vocês não usaram. E esta casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Jesus aproveita o momento para trazer um ensinamento aos discípulos, porque até aquele momento, os discípulos ainda não haviam jejuado. Jesus sim, mas os discípulos ainda não haviam jejuado. Lembra que numa outra passagem, até os discípulos do templo vêm falar, inclusive de João, né? Vêm junto também, né? Estão ali junto. Quando os fariseus e saduceus perguntam ao Senhor, nós jejuamos, os discípulos de João também, mas os vossos discípulos não jejuam, não lavam as mãos antes do alimento e tal. Jesus diz, como pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Eles ficaram sem entender nada. Jesus está dizendo o seguinte, vai acontecer um momento, um período onde eles terão que jejuar. E aqui, irmãos, novamente é importante lembrar que jejum não é uma troca. Jesus não estava dizendo, olha, esses demônios só saem se você jejuar, se você estiver em jejum eles não saem. Não. Jesus aproveita esse momento para trazer um ensinamento aos discípulos que haverá um momento que que o jejum terá que fazer parte da vida deles. Não necessariamente que eles tenham que estar em jejum para expulsar aquele demônio, mas que o jejum tem que fazer parte da vida cristã, do exemplo, da prática cristã que eles têm que ter a partir dali. E aí, aquele moço é curado, é restabelecido e o pai volta para casa com seu filho bem, para a glória de Deus. E aí as pessoas começam a dizer, olha, um grande profeta se levantou no nosso meio, porque olha o tamanho desses sinais, olha essas maravilhas que estamos vendo, é algo fantástico. Perceba que a mesma multidão que ficou impactada em silêncio, quando houve a afronta do pai, dizendo, os teus discípulos não puderam fazer, e se tu podes, faça. Jesus, com uma pergunta, desmonta toda a estratégia de Satanás. Uma pergunta. Jesus colocou por terra toda a sofisma, toda a deturpação de Satanás, todo o constrangimento que ele queria causar. Quando Jesus pergunta simplesmente isso, você crê? Você está me perguntando, Jesus está dizendo, você está me perguntando se eu posso fazer alguma coisa. Eu pergunto, você crê? Assim também, irmãos, eu quero perguntar a você que está na sua casa aí. A você que está nos assistindo, você que é da igreja quadrangular com o pastor, e você que é de outra denominação. Talvez você esteja buscando uma cura, um milagre há tanto tempo. E talvez você já tenha se questionado por que não recebeu. O irmão da direita recebe, da esquerda recebe, mas você não recebe. É simples a pergunta. Você crê? Você consegue crer que Jesus pode trazer sobre a sua vida a cura e o milagre? Porque se você não consegue crer, você tem que fazer igual esse pai. Você tem que dobrar-se aos pés de Jesus. Senhor, eu estou pedindo, eu estou precisando, eu quero, mas eu não consigo crer. Porque tem pessoas que acham que crer, meu irmão, é assim, não, faça que eu creio. Não.
Jesus disse, bem-aventurados que não me ouviram, não me viram, mas creram. O próprio Tomé, quando ressuscitado vê Jesus, os discípulos viram primeiro e ele não estava. Disseram para ele, ele disse, não, se eu não colocar a mão nas feridas, no lado dele, eu não creio. 8 dias depois, quando Jesus reaparece aos discípulos, que Tomé veio, vai logo se ajoelhando e já disse, não, vem cá primeiro. Coloca a mão aqui, ó, nas minhas mãos. Não, Senhor, não, coloque a mão. Agora coloca a mão aqui no meu lado, ó. Deus meu, Senhor meu. Eu disse, agora, porque você me viu? Bem-aventurado os que não me ouviram, não me viram, mas creram. O que nós estamos dizendo aqui, amados, pela palavra do Senhor? Nós estamos dizendo que se tem uma coisa que impede a cura e o milagre na minha vida e na sua vida, é uma coisa chamada incredulidade. Mas, pastor, mesmo a pessoa está na igreja, tem pessoas que estão na igreja, mas ainda não tem fé para ser curada, irmão. Tem fé para ser curada, não tem fé ainda para ser curada. Tem pessoas que têm fé para ser curada assim, não, eu estou sentindo uma dor de dente, se alguém orar eu vou ficar bom. Ela tem essa fé para receber essa cura. Beleza, alguém vai orar, a infecção, a inflamação vai passar, a pessoa vai ficar curada. Mas se de repente essa pessoa é acometida de um câncer, e aí ela entende que vai pedir à igreja para orar, aí ela diz, não, mas câncer só sai com operação, quimioterapia, não sei o que, não sei o que. Mas se colocar um monte de coisa na cabeça. E aí quando veio o projeto da oração, ela já não tem fé para receber a cura. Porque ela já começa a imaginar que aquela doença é mais complexa do que uma dor de dente. E aí, então quando ela começa a ter todo esse entendimento, ela tira o foco da visão de Jesus. E quando se tira a vista de Jesus, irmãos, afunda-se. Entra a incredulidade, entra a dúvida. Tudo que não provém de fé é pecado. Só para você entender isso. Tudo que não provém de fé é pecado. Jesus tem poder de curar qualquer pessoa de qualquer tipo de câncer. Jesus tem poder de ressuscitar mortos, irmãos. Entenda isso. Então, doença nenhuma é demasiadamente difícil para ele curar e libertar. Agora, que nós precisamos. Entenda, é uma condicional nossa. Eu preciso crer. E como é que eu creio, pastor? Como é que eu sei se eu estou crendo? Bom, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fatos que não se vê. Tente compreender isso. É o firme fundamento das coisas que se espera. Eu creio. Não, mas eu não estou enxergando, não interessa, eu creio. Eu não fui chamado para viver pelo que eu estou vendo. Eu fui chamado para viver segundo o que eu creio. Então, se ele está dizendo que vai fazer, ele vai fazer. Se a palavra diz que o Senhor é poderoso em obras, em milagres e maravilhas, e como também está escrito no Antigo Testamento, Deus é o Jeová Rafa, o Yahvé Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o médico dos médicos, eu creio. Firme fundamento das coisas que se esperam. Eu continuo inabalável, assim, crendo nisso aí. Prova de fatos. O que é fato? São coisas concretas que já aconteceram. Olha, se eu não consigo crer que o milagre já aconteceu, ele não vai acontecer. Por isso que o pessoal que não professa a fé, eles olham para os crentes e dizem assim, vocês são loucos. Porque a cruz é loucura, irmãos, para aqueles que estão em escândalo, né? Para aqueles que estão fora de Jesus. Fato, firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fatos, já aconteceu. E a prova de fatos que não se vê. Eu não preciso ver, mas eu creio que lá na cruz do Calvário, Jesus conquistou para mim a cura. Jesus conquistou para mim e você a cura, o milagre, a restauração. Mas se em algum momento eu me sinto parecido com esse pai, seja para a minha vida um milagre ou para alguém da minha casa, e eu percebo que eu não estou tendo fé, eu não estou conseguindo crer como a Bíblia me manda crer, eu preciso dobrar os joelhos e adorar o Senhor. E confessar ao Senhor, Deus, me perdoe, mas eu não estou tendo a fé. Ajude-me, Senhor. Ajude-me a crer. Ajude-me a crer no milagre. Eu sei que o Senhor é maravilhoso, poderoso para operar maravilhas. Então talvez você tenha, meu amigo, talvez você tenha tanto tempo já buscado esse milagre, essa cura. Talvez você já tenha ido na igreja, voltado para a igreja, ido novamente, voltado. E talvez já tenha pensado muitas vezes, talvez Satanás já tenha lançado na sua mente. E aí? Cadê a cura? Cadê o milagre que não acontece?
E aí é fácil a gente dizer assim, não, é o pastor que não tem unção, é certo, não ora no jejum, é o pessoal lá, o diaconato que não tem vida com Deus. É fácil colocar a culpa nas outras pessoas. Inclusive isso é uma síndrome, né? Quando Deus chega para falar com Adão, Adão diz, foi a mulher que tu me desse. Quando a mulher diz assim, não, foi a serpente. Ou seja, é aquela história da gente sempre querer colocar a culpa na outra pessoa e tentar minimizar a nossa própria culpa, o nosso próprio erro, a nossa própria incredulidade. Então, sabendo disso, nós precisamos compreender o seguinte: não diferente desse pai que está no meio da multidão, de repente você está no meio da multidão, você está na igreja. Talvez você já tenha pedido para um ou outro pastor orar. Talvez você já tenha pedido para pessoas de oração orar por você. Pedindo, olha, ora aqui por esta causa, ora por esta causa. E as pessoas oraram e você não viu nada acontecer. E talvez dentro do seu coração você tenha até se entristecido pensando assim, poxa, será que aquela pessoa não é de oração? Ou será que eu não sou digno de receber uma cura, um milagre? Calma, não é essa a questão. O que você está buscando, o que você está pedindo, está em linha com a palavra de Deus? Está dentro do projeto de Deus para a sua vida? É algo que Deus será glorificado, exaltado quando você estiver de posse? Então tenha paciência, tenha calma. E se ainda assim você perceber que é você que não está tendo fé para receber, irmãos, dobra teu joelho, Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Assim como aquele pai que queria um milagre, ajude-me a crer. Ajude a colocar minha fé exatamente, diante do Senhor. Que eu não esteja perdendo o foco. Que eu não tire a visão do Senhor, mas a minha mente esteja em Cristo. Aí, amados, certamente o Senhor vai responder a sua vida. O Senhor vai responder a sua casa, a sua família. Porque você precisa crer que o nosso Deus, Ele é presenteador. O nosso Deus é galardoador. Isso significa dizer que Ele tem prazer em abençoar. Ele não é aquele pai, Ele não é aquela pessoa que fica escondendo a bênção, que fica retendo a bênção. Não, nosso Deus tem prazer em abençoar, tem prazer em colocar boas dádivas sobre os seus filhos. Agora, Jesus deixou muito claro, se você tiver fé, tamanho do grão de mostarda, você pode dizer às montanhas, lancem-se no mar. Jesus está tratando a respeito dos problemas, das adversidades, das lutas, que você vai mandar elas embora e elas vão embora. Agora, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, você precisa ter fé. Você precisa crer. Alguém diz, então eu acho que no meu pacote de evangelho não veio, não. Veio, está escrito na palavra. A todos quantos receberam Jesus como Salvador, receberão o direito de serem chamados filhos de Deus. Mais na frente, lá no livro de Hebreus, ele trata também o seguinte: todos receberam uma porção de fé. O escritor aos Hebreus, ele diz que todos que em Cristo receberam uma porção de fé. Ou seja, ninguém recebeu mais ou menos, todos receberam uma porção de fé. A questão é que tem pessoas que pegam essa porção e usam. E tem pessoas que pegam essa porção e não usam. Não, eu vou deixar pausar quando ela estiver imensa. Não. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa trabalhar essa fé. Não, hoje eu tenho fé para orar para uma pessoa que está com dor de dente. Então eu vou orar e vou ser curado. Aí você dizendo, irmão, o mesmo Deus que cura a dor de dente é o Deus que cura a enxaqueca, é o Deus que cura, uma dor no estômago, é o Deus que cura. Aí você vai exercitando e vai compreendendo que à medida que você lança a palavra de cura e de libertação, não é você que está fazendo o milagre. Você está sendo apenas um instrumento na mão de Deus. Assim como os discípulos. Eles precisaram entender que se eles tivessem tido fé suficiente naquele momento, haja vista que lá no capítulo 9, versículo 1, Jesus já havia chamado eles, já havia lançado sobre eles poder e autoridade para orar sobre o enfermo, para expulsar os demônios, para libertar os cativos. Eles só tinham que ter usado, para dizer assim, vai embora, demônio, em nome de Jesus. Ele lançou sobre a minha vida poder e autoridade, estou te dizendo, vai embora. Quando eles começaram a mandar embora e o bicho ficou lá, estribuchando e fazendo a ciranda, eles pararam, eles deixaram quieto.
E aí é importante que a gente tenha esse entendimento, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus organizado. Tá? Vai ser verdade e vai acontecer na minha vida aquilo que eu creio. Tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu abro o meu entendimento para receber, isso vai ser verdade na minha vida. Agora, se tem coisas da palavra de Deus que eu tenho receio, eu não abro o coração, não abro o entendimento para deixar Jesus entrar e fazer as mudanças, isso é um tipo de... você está vivendo um evangelho de aparência. Nós precisamos abrir a nossa vida para Jesus, faz toda a mudança. E quando eu falo isso, irmão, eu sempre faço questão de dizer que somos falhos. Somos falhos. Mas não é porque nós somos falhos que nós temos que viver uma vida de pecado. Podemos até cometer um pecado ou outro, mas não vamos viver preso a ele. Não, de forma nenhuma. Não é. Jesus não nos chamou para estarmos no pecado. Jesus, na verdade, nos chamou para purificação, para santificação. Então, é importante você lembrar que a maior cura, o maior milagre, a maior libertação que o homem pode ter chama-se salvação. Chama-se salvação. Agora, para receber salvação precisa crer. Se a pessoa não consegue crer para ser liberta de uma doença ou de enfermidade, tem pessoas que têm dificuldade para crer também na salvação. Alguém já me perguntou outro dia: pastor, como é que eu consigo crer que o meu nome está escrito no livro da vida? Eu falei, aí um dia conversando com uma pessoa, eu falei assim: tu é registrada? Ela falou, sou. Eu digo, você tem o documento? Ela falou, tenho. Eu tenho a certidão de nascimento. Ah, legal. Quem foi que registrou você? Foi meu pai e minha mãe. Ah, quem é a obrigação de registrar? É sua ou é dos seus pais? Não, meus pais, claro. Eles que registraram. Tá certo, beleza. Preste atenção no versículo que eu vou lhe dizer. A todos quantos receberam o direito de ser chamado filho de Deus, esses agora são filhos. E se são filhos, irmãos, e você pede Jesus para escrever o seu nome no livro da vida, só quem tem autoridade de escrever é Ele. E quando você está confessando Jesus aqui na terra diante dos homens, a Bíblia diz que com o coração a gente crê, com a boca confessa. Isso a gente faz na terra diante dos homens. Nesse momento, nosso nome está sendo registrado no céu. Quem é que faz o registro? Não é os pais? Quem é o nosso pai? Não é Deus? Então está sendo feito o registro lá. Eu digo, então peraí, você acha que Deus ele vai fazer uma pegadinha com você? Você vai confessar o Filho como Salvador, vai abrir a sua vida para fazer acontecer todas as mudanças, e Ele não vai registrar você? Você vai ser um indigente no céu? Aí ele falou, não, agora eu entendi, pastor, é muito sério isso. Eu falei, é sério. Quando você diz que não consegue entender, não consegue ter fé que o seu nome está escrito lá, eu pergunto, você mudou de vida? Não, claro, eu bebia, deixei de beber, eu fumava, deixei de fumar, prostituía, deixei de prostituir. Eu falei, pois é. E tudo isso é graças ao fato de você abrir a vida para Jesus, mudar a sua vida. E isso é uma garantia de que você está no caminho certo, meu irmão. E o caminho certo é Jesus. Aí ele pensou e falou assim, mas rapaz, que coisa. A resposta estava dentro de mim, estava ao meu redor, está na minha transformação que Jesus está fazendo, e eu estava sem compreender. Eu falei, calma, é normal. É normal que a gente não tenha essa compreensão, irmão, no início da nossa fé. Por isso nós necessitamos de pessoas mais velhas na fé, pessoas maduras na fé, para que nos dê o entendimento, que nos traga a compreensão da parte de Deus. É claro que o Espírito Santo pode revelar, pode fazer entender, não resta dúvida. Mas, talvez assim como esse jovem que conversava comigo, você já tenha tido essa dúvida em algum momento, você, né? E é importante que você saiba isso. Assim como no nascimento de um filho na terra, a obrigação é do pai e da mãe registrar, quando nós confessamos Jesus, e o texto diz que recebem o direito de ser chamados filhos. Se é filho, irmão, é registrado. Tá certo? Se a gente se tornou filho de Deus, detalhe, e ele diz ainda que a quem é chamado filho de Deus,
recebem também o Espírito Santo, ou seja, tornando-se templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então você recebe o direito de ser chamado de filho, você passa a ser casa e morada do Espírito Santo dentro de você para fazer as transformações necessárias. E é óbvio que Deus no céu coloca nos livros, no livro da vida, porque é uma forma de registrar mais um filho a Ele. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Nós vivemos em momentos turbulentos, momentos bem difíceis, onde pessoas têm chorado noites inteiras, onde pessoas alguns têm perdido o sono, alguns estão entrando em colapso nervoso, tamanho a gravidade de tudo dos nossos dias. Mas se você tem fé, meu irmão, você vai dizer assim: Deus, nada fugiu das tuas mãos. Não cai um fio do cabelo se o Senhor não permitir, uma folha não cai da árvore se o Senhor não permitir. Então, o mesmo Deus que sustenta pela mão todas as coisas, é o mesmo Deus que vai fazer com que tudo isso que está aí passe, cesse. E aqui também eu quero trazer uma palavra à igreja, que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Desde quando Jesus havia dito aos discípulos: quando vocês virem Israel, Jesus tratou isso através de profecias, que Israel deixaria de ser nação, e quando voltasse a ser nação, ficassem atentos, porque desde aquele dia que Israel voltasse a ser nação, já era o princípio das dores, já era o princípio do fim. Você sabe quando é que Israel voltou a ser nação? 1948. A votação na ONU aconteceu em 47, em 48 Israel recebe o direito de voltar a ser nação. E detalhe, ele havia perdido esse direito em 70 depois de Cristo. Então, nós estamos passeando ali por Daniel, por Apocalipse, sabe, por Mateus 24. Jesus está às portas. Se você entender no seu coração, que você precisa desta fé, você precisa buscar no Senhor, você precisa, colocar o seu coração aos pés da cruz e dizer: Jesus, ajude-me. Eu não estou conseguindo crer desta forma, eu não estou conseguindo entender, compreender como crer. Aquele pai, ele só recebe o milagre do seu filho porque ele teve a humildade de, quando foi confrontado pela palavra, como a simples palavra que Jesus deu: se eu posso, você crê? Jesus já havia dito várias vezes em outras passagens: tudo é possível ao que crê, irmão. Desmontou aquele senhorzinho, ele cai de joelho: Senhor, ajude-me a crer. Ou seja, eu não tenho fé, ainda que eu esteja no meio da multidão que está ao teu redor, eu sou incrédulo. Eu preciso, mas eu não consigo crer. E aí, quando ele confessa, Jesus traz ao coração dele essa fé. A mesma coisa, a questão de entendimento. Quem não tem entendimento, peça que ele dá, está escrito na palavra, em Tiago. Tem pessoas: eu leio a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, não consigo crer, não consigo entender. Irmãos, primeiro, é importante que você entender que existe uma leitura que você pode fazer anual na Bíblia toda. Ainda não é um estudo, é uma leitura. Com calma, se precisar repetir, repete e tal. É diferente de um estudo, é diferente do discipulado. É diferente de um grupo de estudo. Por isso que é importante você estar participando conosco das quarta-feiras. Nós estamos tratando aqui, abordando sempre assuntos que permeiam o início da fé, que permeiam a questão do comportamento enquanto igreja na terra, dos direitos, seja como cidadão do céu e da terra. É importante que você esteja aprendendo ali. E quando voltar a ter os cultos presenciais, seja lá no Bom Pastor ou numa igreja próxima da sua casa, é importante que você continue estudando, buscando, para receber de Deus o crescimento e a maturidade cristã, para não continuar sendo menino na fé. Quando ele diz que a gente tem que ser igual ao menino, não dá certo isso aqui não, resolve isso ali. Não dá certo
A gente não, quando ele diz assim que devemos ser como crianças, não é que a gente tem que estar fazendo meninice, é ser como criança no sentido de pureza, de inocência, de não ter malícia. Você bate numa criança porque ela fez algo errado, ou você coloca de castigo, ela chora, fica magoadinha ali um pouquinho, 2 minutos depois você chamar, ela já vem com um sorriso. Faça isso com adulto, você viu uma coisa? A dificuldade que o indivíduo tem para liberar o perdão. Então, quando a Bíblia diz que a gente tem que ser igual a criança, é nesse sentido. E não está fazendo meninice na fé. Velho, barbudo já, e fazendo meninice na fé. Então, em nome de Jesus, que essa palavra tenha encontrado o teu coração, que essa palavra tenha chegado à tua vida. E se nesse momento, nós vamos ouvir uma canção, nesse momento, se você, assim como esse pai, já buscou em tantas pessoas, já pediu a tanta gente para orar e você não viu resultado nenhum. O problema não era as pessoas que estavam orando, o problema é que dentro de você, você não tem fé. Ou você não teve, você não exercitou a porção que o escritor aos Hebreus diz que todos receberam uma porção de fé. Você não está usando. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Fatos já aconteceu. Eu preciso olhar para a cruz e dizer assim, lá na cruz, há 2000 anos atrás, Jesus conquistou o direito da minha cura. Jesus conquistou o direito da minha salvação. Jesus conquistou o direito da minha libertação. Jesus conquistou o direito de ter uma família abençoada, transformada, uma história renovada. Quando eu creio, eu recebo, irmão. Porque a todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á a porta que é Jesus. Amém, queridos? Então vamos ouvir essa canção. Em seguida eu quero orar por você. Pedir a Deus que traga nessa noite. Não porque sou eu que estou orando. Não. Porque talvez essa palavra tenha chegado ao seu coração. E você também tenha entendido que faltava você humilhar-se diante dos pés de Jesus, pedindo a Ele para lhe ajudar a crer. Então, enquanto nós vamos ouvir essa canção, vá conversando com o Senhor no Espírito, vá tratando com Ele, para que juntos possamos orar ao final dessa canção. Deus não permite um problema, porque Ele quer o seu mal. Deus está gerando em você maturidade espiritual. E toda a tempestade vai ser para lhe projetar para a terra firme da experiência. Deus está querendo lhe ensinar. Deus está no controle. Tranquilize sua alma. Ninguém amadurece sorrindo, eu sei, mas Deus é colecionador de lágrimas. Ele guarda no odre. Não se esqueça de uma gota sequer. Chore em Deus e vai regando a semente da fé. Como conhecer um Deus que abre porta, se não houver porta fechada? Como conhecer um Deus que faz milagres, se for possível minha causa? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Deus está no controle. Tranquilize sua alma. Ninguém amadurece sorrindo, eu sei, mas Deus é colecionador de lágrimas. Ele guarda no odre. Não esquece de uma gota sequer. Chora em Deus e vai regando a semente da fé. Como conhecer um Deus que abre portas,
está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Dentro dos problemas estão os propósitos de Deus. Ele trata e prepara para entregar o que prometeu. Não é a promessa que está demorando para chegar, ela está pronta. É você que Deus quer preparar. Como conhecer um Deus que abre porta se não houver porta fechada? Como conhecer um Deus que faz milagres se for possível minha causa? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Aleluia. Que Deus tremendo, amados. Que canção linda, viu? Essa canção de Anderson Freire. Deus no controle. Pai, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença. Queremos calçar o Evangelho da paz, Senhor. Queremos Te pedir, coloque o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, ó Deus. A espada do Espírito, que é a Tua palavra, em nossa mão direita, a mão esquerda, o escudo da fé, a bandeira da vitória, o sangue carmesim, Senhor, dos nossos lombos, e sobretudo do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que haja uma cobertura de fogo, Pai, guardando toda a nossa casa e família, para que nenhuma retaliação do inferno alcance a nossa casa. E em nome de Jesus, Senhor, como igreja, nós nos levantamos em oração para repreender, Senhor, todo principado, toda potestade, toda legião do inferno que tem se levantado, Senhor, contra este homem, contra esta mulher, Senhor. Que assim como este pai, Senhor, que precisava da cura, precisava do milagre, e já tem levado a tantas outras pessoas para pedir oração, para cura, para milagre, e não receberam, e nem se questionou, nem buscou entender o porquê que não estava acontecendo, porque é mais fácil colocar a culpa naqueles que oraram e por isso não aconteceu o milagre. Mas naquele dia ele se encontra com Jesus. E Jesus, com uma palavra só, faz ele compreender onde está o erro. Quando ele diz: Senhor, faz, se tu podes fazer pelo meu filho, faz, Senhor, pois os teus discípulos não puderam fazer. Jesus diz àquele homem: se eu posso, você crê? Hoje, muitos que estão aqui, Senhor, talvez estejam ouvindo essa palavra pela primeira vez. Alguns talvez já tenham ouvido tantas vezes, não tenham se apercebido. E em nome de Jesus, Senhor, sem nenhuma desculpa, aqueles que entenderam essa palavra e precisam do milagre, já buscaram tantas vezes, eles possam colocar-se diante do Senhor, possam dizer: Jesus, perdoe-me a minha incredulidade, perdoe-me, ó Senhor, se eu já deveria estar nesse patamar de fé, se eu já deveria estar, Senhor, nesse patamar de maturidade cristã para crer. Ajude-me, Senhor, a receber o milagre, a cura, a restauração, a libertação, adorando o Senhor. Adore o Senhor, meu irmão. Pode ter certeza que em nome de Jesus os céus estão abertos nessa noite. E se assim você o fizer, há milagres da parte de Deus para a sua vida. Há cura, transformação e restauração da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Que a mão do Senhor esteja favorável à tua vida. Que você alcance para a sua casa, para a sua família
para o teu parente que está perto, o teu parente que está longe, distante, em outro estado, em outro país, vai estar recebendo a cura e o milagre. Porque dessa vez agora você compreendeu que quando nós colocamos os nossos joelhos diante do Senhor e confessamos a Deus a nossa incredulidade, Ele nos ajuda a crer. Uma fé inabalável, irmão. Uma fé que o vento não pode nos tirar da presença de Deus. Uma fé que o barulho do mar não vai nos tirar, o barulho das ondas não vão nos tirar. Que a fome, a peste, as dificuldades não vai tirar a nossa visão do Senhor, que é o alvo. Nesta fé, receberemos do Senhor a cura, receberemos o milagre, a restauração, receberemos, ó Deus, toda a boa dádiva do Senhor, todo o dom perfeito. Ó Pai, eu sei que nesse momento tem pessoas com doenças, que para a medicina, Senhor, é difícil a cura. Porque a questão do câncer, nem todos os câncer tem pela medicina a cura. Mas nós somos gratos porque servimos a um Deus que pode curar todo tipo de câncer. Servimos a um Deus que pode curar a Covid-19, a chikungunya, a zika, a dengue, que pode curar, Senhor, a diabetes, a pressão alta, o problema no coração, o problema na vista, o problema nos rins. Porque não tem doença, não tem enfermidade que Deus não possa curar. E se você crê que Jesus morreu na cruz por você e por mim, se você crê que lá Ele conquistou na cruz do Calvário o direito à sua cura, o direito ao seu milagre, a sua restauração, se você consegue crer nisso hoje, meu irmão, receba a sua cura, receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba a sua cura nos músculos, nos nervos, na cartilagem, na sua coluna, em todos os órgãos internos, na tua mente. Em nome de Jesus, receba a cura, receba o milagre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos aqui 3 pedidos de oração. Nós vamos apresentar ao Senhor. Orar pela família de Gessiane, que estão muito gripados. Em nome de Jesus, não há de ser nada demais. Fique tranquilo, fique firme. Em nome de Jesus. Vamos orar para que todos sejam curados. Em nome de Jesus. Seja uma simples gripe, ou que ainda que fosse outra coisa, vai ser curado em nome de Jesus. Creia. Em nome de Jesus. Orar por Júlio e Laura e o Mateus, que foram acometidos do Covid-19. Uma família só, 3 pessoas. Mas creia que nessa noite é noite de cura, nessa noite é noite de milagres. Em nome de Jesus. Vamos orar também por todo o Brasil. Vamos orar. Eu oro aqui por toda a família Paixão, Oliveira, Faustina, família Moura, todas as famílias que estão aqui representadas, Janaína, Francisca, em nome de Jesus, Al, e todos aqueles que estão nos assistindo agora, inclusive aqueles que a gente não consegue visualizar aqui, aqueles que vão estar assistindo agora, ou que vão estar assistindo no Facebook, porque vai estar gravado, ou no YouTube. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, repreendendo toda doença e enfermidade em toda a família de Gessiane, Senhor. Seja arrancado a doença e a enfermidade, toda seta de doença e enfermidade, seja arrancado da vida de todos eles da sua casa. Em nome de Jesus, todos recebam a cura e o milagre agora. Que os céus estejam abertos sobre a tua casa, Gessiane. E o milagre de Deus alcance toda a tua casa. Em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Júlia, pela vida do Mateus e da Laura. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Toda dificuldade de respiração da Júlia seja normalizada. Visita os pulmões, visita as vias respiratórias. Traz a cura e o milagre, Senhor. Sobre a vida dela, sobre a vida da criança, Laura, sobre a vida do Mateus. Em nome de Jesus. Recebam a cura e o milagre para o louvor do nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Toda a família Moura, seja em Recife, Maceió, Natal, onde estiver, receba um milagre também em nome de Jesus. Toda a família, a irmã Rosemary, a irmã de Celeide, né, Rosemary, que está isolada com suspeita de Covid também, vai receber o milagre e a cura em nome de Jesus agora. Deus, todas as pessoas que agora estão sendo colocadas, Senhor, em isolamento, porque hoje ao chegar no hospital, pode ser a coisa mais simples do mundo, mudou na unha, eles estão jogando já para uma sala reservada para a Covid-19. Pai, em nome de Jesus, visita todos os hospitais do Brasil, as UPAs, sejam particulares ou do SUS, em nome de Jesus. Onde houver pessoas ali doentes, elas sejam curadas. As pessoas que estavam entubadas sejam curadas. Estavam na UTI, sejam restauradas, sejam curadas em nome de Jesus. E aqueles que estavam precisando de intubação não vão precisar mais, em nome de Jesus, sejam curadas. Em nome de Jesus. Recebam a cura e o milagre em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Pai, nós oramos por todo o Brasil, seja repreendido toda a mortandade, todo espírito de doença, de enfermidade. Oramos por todo o planeta, Senhor. Todos os países que estão acometidos com essas misérias, desgraças. Em nome de Jesus, caia por terra toda a mortandade, caia por terra, Senhor Jesus, toda a doença e enfermidade. Que o Senhor sopre, Deus, sobre toda a terra. O sopro que vai trazer saúde sobre todo o planeta Terra. Sobre o Brasil, Senhor, traz de uma forma especial, em nome de Jesus. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que a cura e o milagre, Senhor, em todas as áreas aconteça. Em nome de Jesus, seja liberto, seja curado, seja restaurado, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Louvado seja Deus. Aqui 2 ou 3 avisos para a gente então encerrar. Olha, é importante que você compartilhe para que esta palavra possa alcançar mais pessoas. Mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra da parte de Deus. Então você pode compartilhar agora, ao final do culto, compartilhe nos grupos que você está no Facebook. Em nome de Jesus. Se você ainda não fez a sua inscrição, você está me assistindo e gostaria de ouvir outras palavras, eu tenho algumas palavras referentes à quarta-feira, que é a escola bíblica, alguns estudos, temos a respeito da cura e libertação das sexta-feiras, e temos cultos de domingos também, tudo na plataforma do YouTube. Você entra assim, rev.deoliveira, e lá você faça a sua inscrição, ative o sininho, coloque seu joinha lá, comente, se você assistir lá uma das mensagens, você faça um comentário, se for um pedido de oração, faça. Assim que eu vi o pedido, vou orar por você e pela sua causa. Nós estamos em busca, hoje eu estou com 220 inscritos, eu agradeço a Deus por esses 220, Deus abençoe a todos que se inscreveram. A gente está buscando usar essa plataforma como um meio de alcançar vidas. Lá eles têm um dispositivo, uma plataforma que oferece uma imagem melhor, uma imagem HD, um som melhor. Nós estamos na luta. Quer dizer, até um dia desse faltava 1000, agora só falta 880, né? É isso mesmo? Então está mais perto do que longe. Mas você pode nos ajudar enquanto isso. Pede aos amigos, pede aos familiares, né? Geralmente assim que termina o culto, eu já coloco o link do YouTube em cima da mensagem que foi pregada. No caso de hoje, assim que encerrar, eu coloco o link em cima. Como é que eu faço para entrar? É só clicar no link e ele leva direto para a plataforma do YouTube. Lá você pode fazer a inscrição, compartilhar para outras pessoas também fazerem. Amém? Muito bem, nosso segundo aviso. Domingo agora é domingo de primícias. Tá? Então é importante que você hoje, quando terminar o culto, você ligue para mim ou ligue para a irmã Célia, você que já está com a sua provisão para entregar ela, para que a gente possa preparar todas as cestas e desta forma possamos então, ou no domingo ou na segunda tarde, já estar entregando essa cesta básica àquelas famílias que estão cadastradas. Para a glória do Senhor, nós temos ali em torno de 25, 30 famílias. E Deus tem nos abençoado com esse projeto e tem abençoado a igreja que somos nós.
Se você de repente assim, pastor, como é que eu faço? Eu não sou da Igreja Quadrangular, mas eu gostaria de abençoar esse projeto. Me procura no inbox, de forma inbox, que eu também vou te falar como você pode ajudar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você pode me ligar agora no final, o pessoal que é da Quadrangular com o pastor, pode tratar alguma coisa no inbox e a gente vai conversando. Para que dê tudo certo, a gente vê se a gente até domingo a gente já consegue colocar isso tudo em ordem. Olha só, domingo passado nós fizemos um momento de ceia lá na igreja. Fizemos um momento rápido de oração, consagramos a ceia e as pessoas que estavam ali conosco já tomaram a ceia e foram para casa. Ainda não é aquele culto, não é culto ainda, pelo decreto a gente ainda não está podendo fazer, né? Mas é importante você saber que a igreja está orando e abrindo também a igreja, abrindo as portas, para que pessoas que querem orar na casa do Senhor, eles tenham essa liberdade. Agora com muito cuidado, para não aglomerar. Domingo agora, estou falando isso porque domingo agora nós vamos fazer um momento de oração lá, muito rapidamente, tá certo? De 10 horas da manhã, todos que forem têm que ir de máscara. Se não tiver gel, não tem problema. Lá na igreja nós temos o álcool gel, né? As cadeiras todas bem separadas umas das outras, com a distância de 1 metro, 1,5 metros. Não pode ter aglomeração, né? Em nome de Jesus não pode ter. Ah, pastor, mas vai ter culto à noite? Claro, o culto é à noite, vai ser online. O culto vai ser online, à noite, 19h30. Porque vai acontecer lá um momento de oração, né? De repente você quer tratar conosco alguma coisa, a gente vai estar lá para receber, com todos os cuidados também, de distanciamento, todos os cuidados devidos, viu, irmãos? Então, domingo que vem, pela manhã, nós vamos estar na igreja de 10 horas da manhã, mais ou menos de 10 a 11 horas, no máximo isso. Porque chega o pessoal, vem, faz a sua oração, vai embora. Daqui a pouco chega outro pessoal, vem, faz a sua oração, vai para casa. Amém? Então, em nome de Jesus, das 10 a 11 da manhã a igreja vai estar aberta para quem quiser fazer sua oração lá na igreja. Muito bem. E à noite, culto normal, online. O nosso culto vai ser online, 19h30. Culto de primícias ao Senhor. Se você puder e quiser abençoar esse projeto, ligue para nós ao final do culto, ou para mim ou para a irmã Célia, ou fale comigo no inbox, ok? Tem mais algum aviso, mais alguma coisa aí, pastora? Não? Então, muito obrigado a todos que estavam conosco até agora. Eu vou fazer uma oração abençoando a sua vida. Nós vamos encerrar essa live em nome de Jesus. Pai querido e amado, abençoe a todos que estão conosco até agora, aqueles que passaram no Facebook, aqueles, Senhor, que vão estar assistindo depois porque está gravado no YouTube. Em nome de Jesus, abençoe poderosamente. Que a cura, o milagre, a restauração alcance a todos os envolvidos de hoje, a todos que pediram oração, a todos que participaram desse culto ao Senhor. Que os céus estejam abertos e alcance as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela cura, pelo milagre, pela restauração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, paz seja convosco e até domingo, em nome de Jesus.